Olá, gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a astrologia do mês de junho de 2026. Nesse vídeo eu vou fazer um panorama geral com os principais trânsitos do mês e ao longo do mês eu vou fazendo vídeos mais curtos sobre os principais episódios que eu vou estar comentando aqui. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Raquel, eu sou astróloga e taróloga profissional. Se você quiser fazer uma leitura comigo, tanto de astrologia quanto de tarô, é só acessar meu site, todos os meus dados sobre as minhas consultas estão disponíveis lá, inclusive como entrar em contato comigo e os meus horários. E aí, qualquer dúvida, vocês também podem tirar direto comigo através do site. A princípio, com relação, por exemplo, a como o ano de 2026 tá se mexendo, né, através da astrologia. Eu acho que a gente teve aí um mês de janeiro, fevereiro intensos, especialmente janeiro. Fevereiro deu uma baixada na poeira, mas não muito. Março, de novo, foi um mês bastante intenso. Abril também não foi muito fácil. Maio, em comparação ao resto do ano, foi um mês bastante tranquilo, pelo menos quando comparado aos meses anteriores. Junho, no geral, também tem uma tendência a ser razoavelmente tranquilo, exceto o final do mês de junho, tá? Mas a gente vai chegar lá. Começando com a primeira semana de junho, a grande mudança dessa primeira semana é que o planeta Mercúrio vai entrar no signo de Câncer. Nesse momento, Mercúrio vai fazer ângulo tanto com o nó do norte, que está no signo de Peixes, quanto Netuno, que está no signo de Áries. Com o nó do norte, o trânsito é harmônico, com Netuno, o trânsito é mais complicado. Na segunda semana do mês de junho, Mercúrio também vai fazer o mesmo trânsito tenso, só que com o planeta Saturno, que também está no signo de Áries. Uma das coisas que vocês têm que ficar ligados já no início do mês de junho é que Mercúrio no signo de Câncer significa o quê? Que ele vai entrar em retrogradação dentro do signo de Câncer. Esses primeiros movimentos de Mercúrio no signo de Câncer não estarão mais tarde implicados na retrogradação, porque a sombra de retrogradação só acontece a partir do dia 12 de junho. Então, ele já vai ter feito a quadratura, que é o ângulo tenso, tanto com Netuno quanto Saturno. A princípio, uma coisa que eu acho bastante positiva para esse Mercúrio retrógrado é que Mercúrio ele não vai voltar dentro do signo de Câncer a ponto de voltar a fazer ângulo tenso com esses dois planetas, o que é um baita de um alívio. Mas o que vai mudar para nós em termos gerais com relação a Mercúrio entrando no signo de Câncer? No geral, bastante coisa, porque a gente volta mais ou menos para um aspecto que tem uma tendência a diminuir um pouco mais uma racionalidade clara e trazer muito mais as questões sentimentais e emocionais das pessoas. Eu não gosto muito da forma como as pessoas colocam o signo de Câncer como sendo o signo mais chorão de todo o zodíaco, como se o fato do signo de Câncer ser um signo mais emotivo fosse talvez a principal, única característica do signo de Câncer. Uma coisa que a gente tem que perceber e não pode perder de vista sobre esse signo é que Câncer é um signo cardinal. Então, querendo ou não, Câncer também tem uma habilidade de começar coisas, tanto quanto tem o signo de Áries e o signo de Capricórnio, por exemplo. Só que os seus inícios estão muito mais ligados às questões afetivas e emocionais, e isso não significa estritamente relacionamentos íntimos, amor ou sentimentos. Muitas vezes, a iniciativa de Mercúrio em Câncer para iniciar coisas, inclusive em termos de trabalho, comércio e troca com as outras pessoas, tem um determinado tipo de qualidade afetiva emocional, mas que está ligado com aquilo que a pessoa quer fazer e não necessariamente, exclusivamente, só fazer coisas para as pessoas que ama. Então, daí também seria Mercúrio no signo de Câncer vai nos ajudar a fazer coisas que a gente gosta mais de fazer, que a gente tem mais prazer de fazer e que talvez também possa nos ajudar a ter uma característica mais criativa e artística naquilo que a gente está fazendo. Claro que em termos de comunicação muito clara, isso pode ser complicado já desde o início do trânsito de Mercúrio no signo de Câncer,
Mas para quem já tá habituado um pouquinho para lidar com altos e baixos emocionais, e aí especialmente assim com quem já está habituado a trabalhar perto de pessoas que têm mudanças sazonais, especialmente mudanças que levam a elas a saltos criativos, isso não deve ser uma mudança muito brusca na rotina. Porém, esses trânsitos de Mercúrio em quadratura com Netuno em Áries que vai acontecer, exato, bruscamente interrompida pelo meu gato. Porém, esses trânsitos de Mercúrio em quadratura com Netuno, depois em quadratura com Saturno em Áries, são trânsitos difíceis, especialmente, acredito eu, o de Netuno e não tanto de Saturno. Eu acho que existe uma qualidade estranha que nos coloca uma propensão maior ao engano ou auto-engano quando o Netuno está envolvido, especialmente quando esse envolvimento é um ângulo tenso. Uma quadratura, ela geralmente nos apresenta um problema que a gente tem que lidar, mas que tem algum tipo de solução. Por isso, geralmente, as quadraturas levam a ações das pessoas. Do tipo, é um bagulho incômodo que faz a gente fazer alguma coisa em busca de conseguir resolver o problema. O problema do momento seria, por um lado, a partir de Netuno no signo de Áries, uma percepção um tanto turva de si mesmo, especialmente turva a partir daquilo que a gente entende por iniciativa. Netuno no signo de Áries tem uma tendência a endeusar demais um determinado tipo de estilo de liderança ou estilo de agressividade ou estilo de entusiasmo para fazer as coisas. Ao mesmo tempo que esse movimento não tem muitas ferramentas de conseguir criticar que talvez essa iniciativa seja um pouco desencontrada e especialmente agressiva. Netuno no signo de Áries tem uma tendência, pelo menos, trazer mais agressividade coletiva. As pessoas ficam mais raivosas, as pessoas estão também mais propensas a irem às vias de fato a partir da sua agressividade. Não é só uma agressividade da fala ou da postura individual, não, é uma coisa mais propensa à violência de fato, especialmente daí também pela copresença de Saturno nesse mesmo signo. Então, nesse primeiro momento, no dia 3 de junho, com Mercúrio entrando em tensão com o signo de Áries, a partir de Netuno, uma das coisas que pode acontecer é que Mercúrio está começando a chamar a atenção também para as questões de cuidado, de proteção, de encontrar um ambiente seguro para se desenvolver. Ao mesmo tempo que Netuno mais ou menos pode apresentar características daquele tipo de salvador da pátria, mas que é um salvador da pátria agressivo. Na minha cabeça, o que eu imagino é tipo um homem destrambelhado, entendeu? É um homem que é violento, que é muito cheio de si, que é cheio de autoconfiança, mas que também efetivamente, eventualmente, dá um soco ou dois na cara das pessoas, sabe? Tem um determinado tipo de descontrole. Pra mim, é essa imagem que eu tenho de Netuno no signo de Áries. Então, um dos problemas desse ângulo tenso é que justamente para se criar um ambiente seguro para desenvolver alguma coisa, as pessoas podem recorrer cada vez mais à violência, às vias de fato, e entender que essa violência é justificada porque, oh meu Deus, eu tô tentando proteger alguma coisa ou eu estou tentando criar um ambiente seguro para alguma coisa. Se não for nesse aspecto, a outra grande possibilidade seria uma união mais harmônica dessas duas coisas, mas tendo mais consciência de que tanto o excesso de necessidade de segurança emocional quanto também um estilo de liderança muito agressiva e destrambelhada, as duas coisas precisam ser amplamente questionadas para encontrar um meio termo. Não dá para querer, tipo, só fazer as coisas quando eu me sinto absolutamente a mais segura e bem amparada pessoa do mundo, ao mesmo tempo também que eu não posso entrar no meu caminhão e sair atropelando as pessoas do nada só porque eu tô irritada.
sabe? A segunda semana de junho, que é do dia 7 ao dia 13 de junho, tem daí, dentro dessa semana, a partir do dia 10, esse segundo trânsito de Mercúrio em Câncer, mas aí em quadratura com Saturno no signo de Áries. Antes disso, a gente vai ter o grande evento astrológico, que é Vênus em conjunção com Júpiter no signo de Câncer, ao grau 25 do signo. A gente sempre quer ver as conjunções de Vênus com Júpiter em Câncer, ou melhor momento seria Lua, Vênus e Júpiter em Câncer em conjunção. Isso já aconteceu algumas vezes. Isso tem uma tendência a trazer bastante sorte para todas as iniciativas que a gente tem, especialmente em termos de criatividade, iniciativa, começar coisas também tem uma tendência a estar bastante favorecida dentro desse trânsito. Então isso vai acontecer no dia 9 de junho. 9 de junho, o trânsito fica exato. Então, eu acho que daí também trânsitos com esses planetas, a gente não precisa ficar muito preso a um determinado horário muito específico. Esse trânsito fica exato às 4h53 da tarde. Mas, durante o dia 9, a gente já vai estar sentindo esse trânsito um pouco já no dia 8. Ele vai ficar mais forte no dia 9. Ele começa a enfraquecer a partir do dia 10 em diante. Aí, dia 10 de junho, a gente tem aquele trânsito complicado de Mercúrio com Saturno no signo de Áries. A diferença de Saturno para Netuno é que Saturno é a realidade concreta, que bate na cara das pessoas. Então, ao mesmo tempo que Netuno, eu tava falando, tem essa coisa de uma supervalorização da agressividade, Saturno vai jogar na nossa cara toda vez que a gente teve uma iniciativa desencontrada. Ou seja, toda agressividade vai ter uma consequência, e a consequência vai chegar razoavelmente rápido. Isso pode acontecer com esse trânsito de Mercúrio em Câncer em quadratura com Saturno em Áries. Como daí fugir das consequências dos nossos atos? E aí, assim, não é necessariamente fugir das consequências dos nossos atos, né? É só não fazer merda. Então, assim, se a gente tem uma postura mais autocrítica nos trânsitos anteriores, Saturno em Áries nos ajuda a lidar com a realidade concreta. E aí também nos ajuda a lidar, a entender a realidade concreta e a saber quais são as ferramentas que a gente tem e aquilo que a gente pode fazer ou não, entendendo que existem leis, entendendo que a gente não é o super-homem, entendendo que a gente não é, infelizmente, presidente dos Estados Unidos que pode fazer aquilo que ele quiser e nada acontece com ele. A gente não é. Nós somos réis mortais. Se a gente inventar de fazer alguma coisa diferente, a gente vai ser preso, com certeza, tá? Tendo isso em mente, Saturno em quadratura com Mercúrio pode ensinar daí também, pensando que Mercúrio vai ficar retrógrado mais tarde, Saturno pode nos ensinar como lidar com a realidade concreta em nome de fazer projetos mais criativos se desenvolverem legal para nós de uma maneira duradoura mais tarde. Também a outra grande mudança na segunda semana do mês de junho é que Vênus vai entrar no signo de Leão. E aí isso vai mudar um pouco a tônica daquilo que a gente está passando e sentindo. Porque, por um lado, quando a gente tem muitos planetas no signo de Câncer, a gente fica mais emotivo, a gente fica mais caseiro, familiar, querendo também construir coisas com as pessoas que a gente ama, mas aí também, ao mesmo tempo, querendo ser muito notado pelas pessoas que a gente ama e ficando possivelmente muito magoado quando as pessoas que a gente ama não notam a gente tanto assim e não conseguem cuidar da gente como a gente acha que eles deveriam estar cuidando. Lembrem-se de comunicar, tá? Lembrem-se de comunicar. Especialmente porque Câncer é um signo mudo. Câncer é um signo que tem muita dificuldade de falar. Então, também, essas operações de Mercúrio pode só ficar no campo das ideias, as pessoas podem não estar falando nada. Então, se você não comunica a forma como você quer ser cuidado pelas pessoas, as pessoas não vão adivinhar, tá? Então, pensa nisso a próxima vez que você ficar magoado. Mas agora que Vênus entrar no signo de Leão lá no dia 3 de junho, a tendência é que os nossos desejos ganhem um tipo de iniciativa diferente. E também Vênus em Leão significa Vênus entrando em ângulo harmônico, tanto com Netuno como Saturno, que estão no signo de Áries. Na terceira semana de junho, que vai do dia 14 até o dia 20 de junho, a gente tem
começa a ter uma mudança de ares mais forte, mas, de novo, o final de junho e o começo de julho vai ser, no mínimo, muito difícil, tá? Especialmente em termos coletivos. Nessa terceira semana, no dia 14 de junho, a gente começa com a lua nova no signo de Gêmeos, que vai acontecer no grau 24 desse signo. Depois, no dia 15, Vênus, que já está no signo de Leão, vai entrar em sextil com Urano no signo de Gêmeos. Esse trânsito tem uma tendência a ser bastante interessante para ter ideias e iniciativas individuais com relação ao desenvolvimento dos nossos desejos particulares ou até com relação à comunicação das pessoas próximas. E aí também pode abrir grandes portas para algumas pessoas para criar novas conexões, fazer networking ou também fazer alianças concretas em termos de trabalho. No dia 17 de junho é o dia que Vênus vai ficar em trígono com Netuno em Áries, mas no mesmo dia Vênus também fica em oposição a Plutão. Então, assim, geralmente trânsitos com os planetas geracionais, eles não têm uma tendência a serem muito impactantes, a não ser que eles estejam batendo em qualquer ponto ou planeta pessoal no nosso mapa, e aí ponto ascendente meio do céu, principalmente, em conjunção exata, quase. Ou seja, para a gente sentir um planeta geracional, ele tem que estar 1 grau, 2 graus no máximo de distância de Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno natal, ou também a 1 ou 2 graus no máximo de distância do ascendente e do meio do céu. Se não, muito difícil de acontecer uma coisa muito intensa com esses trânsitos. Mas, no geral, eu não acredito que seja muito complicado, a não ser que Netuno crie, em termos individuais, um aspecto muito floreado de olhar para si mesmo. E aí a gente volta para aquela ideia de Netuno em Áries endeusar um determinado tipo de agressividade, e Vênus em Leão também vai ter bastante iniciativa. A iniciativa de Leão é diferente da iniciativa do signo de Áries. O signo de Áries, ele tem uma tendência a ser mais pioneiro, a também se arriscar muito mais, a se colocar também mais à prova com relação às coisas que a pessoa está tentando fazer ou desenvolver na sua vida. O signo de Leão tem iniciativa sim, mas para aquilo que seja sustentável, para aquilo que tenha também um determinado tipo de sentido concreto para a pessoa, mas que ela saiba que dali ela pode tirar alguma coisa concreta, porque aquilo vai durar. Então é muito difícil que o signo de Leão, se tiver muito forte no mapa e a pessoa não tiver muitas coisas em signos mutáveis, por exemplo, é muito difícil o signo de Leão ser franco atirador na vida, de estar o tempo todo tentando coisas que são muito diferentes entre si. Geralmente são pessoas que têm mais ou menos planos, e aí também tem a tendência a seguir esses desejos que são mais concretos, em termos também de vida prática, sabe? Querem viver bem, querem ter um emprego seguro, querem ter um salário, enfim, não vai criar muito espaço de arriscar. Eu não sei até que ponto vai criar uma espécie de autoilusão com relação a esses temas que eu tô falando, talvez não, talvez seja só Vênus no signo de Leão conseguindo também receber um determinado tipo de dose de acreditar mais em si, porque às vezes Leão tem dificuldade de agir sim, especialmente quando é agir num estilo mais ariano. Leão geralmente não gosta de agir num estilo mais ariano. Esse trígono entre Vênus e Netuno pode ajudar daí o aspecto do signo de Leão a agir mais, ou pelo menos se arriscar um pouquinho mais. Plutão em oposição a Aquário daí vai ser mais complicado, porque ao mesmo tempo que tem um estímulo de se arriscar mais, tem uma outra coisa que dá muito medo de fazer e parece ser muito grande
quando na realidade pode ser muito mais simples do que parece, especialmente se a pessoa tem espaço e tempo de ter um determinado tipo de estudo sobre aquilo que ela quer fazer. E aí, esse tempo de estudo sobre aquilo que ela quer fazer estaria representado por Plutão no signo de Aquário. Depois, no dia 19 de junho, uma outra grande mudança é que Quiron, o curador ferido, vai entrar no signo de Touro. Geralmente, quando eu falo em Quiron, em todos os meus vídeos, alguém manda um comentário tipo, nossa, não sei do que se trata, Quiron, é o curador ferido, mas o que significa? Literalmente, em termos práticos, é a ferida do teu mapa. Em termos de astrologia moderna, é isso. É a tua principal ferida ou aquilo que, pelo menos em termos de consciência, mais te dói porque aconteceu um evento traumático com relação a Quiron no signo e na casa que você tem no seu mapa astral. Então, também Quiron seria esse evento traumático que força a gente, querendo ou não, ter um determinado tipo de caminho que está relacionado com essa ferida. E aí também, através desse caminho, a gente tenta curar essa ferida. Quiron no mapa é isso. Quiron no signo de Touro vai fazer com que a gente lide com as questões das nossas dores individuais de uma maneira muito mais prática, de uma maneira muito mais terrena, porém de uma maneira que talvez seja muito mais cômoda em termos individuais, do tipo, talvez tenha uma tendência bastante grande de evitar de fazer muitas coisas, talvez até evitar de fazer determinados trabalhos individuais, porque eles são incômodos, porque eles são difíceis de fazer. Então, talvez Quiron no signo de Touro traga um determinado tipo de comodidade e as pessoas até têm um determinado tipo de freio com relação a lidar com as suas próprias dores. Depois, na quarta semana de junho, começam as mudanças daí para o estopim, que vai ser o final, porque no dia 21 de junho a gente tem Sol no signo de Câncer, que é o solstício de inverno aqui para o hemisfério sul. Nesse mesmo dia, Sol em Câncer vai entrar em sextil com Quiron, que acabou de ingressar em Touro. Depois, no dia 24, o Sol vai entrar em trígono com o nó do norte em Peixes. E aí, no dia 25, o Sol vai entrar em quadratura com Netuno em Áries. Em grande medida, todos esses movimentos do Sol, eles estão falando sobre questões emocionais. Provavelmente no início dessa última semana do mês de junho, a gente vai estar muito mais emotivo do que o normal e também mais consciente sobre as nossas emoções e também especialmente sobre aquilo que nos incomoda. Geralmente Sol em trígono com o nó do norte, por exemplo, que vai acontecer no dia 24, o nó do norte, quando a gente tem um trânsito harmônico, especialmente de Sol ou Lua ao nó do norte, tem uma tendência a nos trazer conforto. São muitas emoções, mas são emoções que são mais confortáveis da gente passar ou lidar. Mas, de qualquer maneira, todos esses trânsitos de Sol estão falando sobre, olha só, lembra que você tem emoções? Olha só, lembra? Porque tem muita gente, não é piada isso, assim, ó. Mais da metade das pessoas não sabem lidar com nada das suas emoções, especialmente não sabem nem verbalizar as suas emoções. Eu sou uma dessas pessoas. Isso tem uma tendência a trazer um foco excessivo para um tema que muita gente não gosta, não tá acostumada a lidar, não sabe como lidar com esse tema. Então, por enquanto, esse excesso não é necessariamente negativo, mas todo o excesso traz uma diferença, especialmente quando a gente não tá acostumado a lidar com aquilo ali. No dia 25 de junho, a gente vai ter, ainda nessa quarta semana, a gente vai ter Vênus, que tá em Leão, em trígono com Saturno em Áries. Eu acho que esse trânsito, geralmente, assim, trânsitos de benéficos, trânsitos harmônicos dos benéficos, Vênus e Júpiter, com Saturno, eu acredito que seja bem construtivo no final das contas, especialmente para as pessoas que conseguem lidar com a realidade concreta da vida. Então, isso ajuda a ter mais organização, a ter mais disciplina, a ter mais gana, porque é Áries junto com Leão, ter mais gana, tesão de fazer as coisas. No entanto, devo frisar que aspectos harmônicos na astrologia dificilmente são aspecto que as pessoas de fato fazem coisas através deles, porque são aspectos harmônicos. Aspectos harmônicos não causam problemas, então geralmente não são coisas que a gente tem que fazer, pensar
ou raciocinar, ou resolver. Então, geralmente são sentimentos mais cômodos, a pessoa se sente mais motivada, a pessoa se sente mais organizada e mais estruturada, mas ela pode acabar não usando esse momento positivo por preguiça, sabe? Do tipo, eu tô me sentindo bem, a vida tá bem, nossa, como eu tô organizada agora, eu vou ver Netflix, sabe? Ao invés de usar esse momento que ela sabe que ela tá conseguindo funcionar melhor para efetivamente produzir alguma coisa. Esse trânsito, e aí essa semana, essa quarta semana do mês de junho, seria legal também conseguir canalizar esses trânsitos, por mais que sejam mais emotivos, para as questões criativas, para as questões em que a gente não precisa pensar muito para fazer, e aí também se liberar do peso de ter que fazer só aquilo que tem sentido racional, sabe? Às vezes se dá espaço também para fazer coisas criativas nos ajuda a funcionar no resto da vida melhor. E também usar esse trânsito de Vênus em harmonia com Saturno para produzir coisas, porque também pode colocar a pessoa num espírito que dura bastante tempo. Os últimos dias de junho de 2026, a porca começa a torcer o rabo, tá, gente? Por quê? No dia 28 de junho de 2026, Marte entra no signo de Gêmeos. E o que tem no signo de Gêmeos? Urano. Lembra dele? O maluco que não para de falar, não para de ter ideia. E geralmente ideia torta. Geralmente ideia que, nossa, como é que essa pessoa não tá presa? Pois é. Esse trânsito vai acontecer de maneira exata. E aí o trânsito de Marte em conjunção exata com Urano no signo de Gêmeos. Esse trânsito vai acontecer de maneira exata no dia 4 de julho. Que é quando? Dia do aniversário dos Estados Unidos. Que aquele presidente laranja teve a excelente ideia de fazer o quê? Um evento de UFC na Casa Branca. Vai ser no dia da conjunção de Marte com Urano no signo de Gêmeos. Tem tudo pra dar certo, gente. Olha, sério, eu tenho preparado meu coração desde o ano passado pra esse evento. A malta. Sério, gente, eu tenho preparado meu coração desde o ano passado pra esse evento. Eu não tenho roupa pra usar, sinceramente. Outro detalhe que eu vou dizer que infelizmente é bastante negativo é que Urano no signo de Gêmeos, geralmente para a história dos Estados Unidos, significa guerra. Netuno no signo de Áries, para a história dos Estados Unidos, infelizmente, também significa guerra. Marte em conjunção com Urano em Gêmeos vai ser complicado. E aí, em grande medida, a complicação é em termos coletivos, e aí tudo que envolve a guerra, especialmente a guerra no Oriente Médio, Estados Unidos contra o Irã. Provavelmente a gente vai ver episódios e a escalada da violência nesse sentido, enquanto também Marte estiver no signo de Gêmeos. Também daí, em grande medida, os humores coletivos também dão aquela mudada, porque Marte ingressa no signo de Gêmeos, o que aumenta daí a qualidade, por exemplo, da nossa atividade mental. Então, enquanto o Sol está no signo de Câncer chamando para o nosso emocional, Marte no signo de Gêmeos vai estar chamando atenção para a nossa fala e fazendo a gente falar mais, apesar de Mercúrio estar num signo que é mudo, que é Câncer. E também, por outro lado, Vênus ainda vai estar no signo de Leão, que ajuda a nossa iniciativa individual e ajuda também a gente a trabalhar nos nossos desejos, nas nossas conquistas pessoais. E aí, no dia 29 de junho, o que acontece? Mercúrio fica retrógrado no signo de Câncer, começa a retrogradar no grau 26 do signo de Câncer e Mercúrio vai voltar até o grau 16 do signo de Câncer. A princípio, Mercúrio não volta até Netuno, porém ele volta próximo o suficiente de Saturno. Próximo o suficiente, mas aí vai ter uma janela de uns 2 graus ou mais de distância de um ângulo de quadratura forte entre Mercúrio e Saturno no signo de Áries. Mas aí todo mundo que tiver planetas dentro dessa fatia entre 13 graus até 16, 17 graus do signo de Câncer e Áries vão estar sentindo mais esses movimentos, especialmente daí lá no final da retrogradação de Mercúrio.
Uma coisa que eu esqueci de falar durante o vídeo é que a sombra de Mercúrio retrógrado vai começar no dia 11 de junho de 2026, que é quando Mercúrio passa pela primeira vez pelo grau 16 signo de Câncer. Então, Mercúrio começa a retrogradar no grau 26, ele retorna até o grau 16 de Câncer. E aí, gente, essa retrogradação de Mercúrio em termos gerais, lembrem-se disso que eu tô falando. Mercúrio no signo de Câncer é um signo mudo, então Mercúrio não consegue comunicar muito dentro do signo de Câncer. Então, todo aquele aparato emocional que o signo de Câncer tem, geralmente não é muito comunicado, não é falado. No entanto, com Marte no signo de Gêmeos, e Gêmeos é um signo regido por Mercúrio, Marte vai dar tendência a falar, mas falar de maneira agressiva, cortante. Então, meio que palavras vão parecer tapa na cara. Isso vai ser um dos temas da retrogradação de Mercúrio em Câncer, então tenham muito cuidado com relação àquilo que vocês estão comunicando, com relação a sentimentos, emoções, relações próximas, aquilo que vocês entendem por segurança emocional, aquilo que vocês entendem por segurança familiar. Isso pode ser comunicado de uma maneira que é muito cortante ou muito ríspida, porque Marte vai estar no signo de Gêmeos. Depois, no dia 29 de junho, a gente vai ter uma lua cheia no signo de Capricórnio, no grau 8 do signo de Capricórnio, e no dia 30, Júpiter finalmente chega no signo de Leão, terminando definitivamente a sua passagem pelo signo de Câncer, e aí Júpiter vai ficar no signo de Leão pelo próximo 1 ano e pouquinho. Bom, gente, esse era o panorama geral da astrologia do mês de junho de 2026. Mais tarde eu vou fazer alguns vídeos mais pontuais sobre alguns dos trânsitos do mês, como a lua nova, a lua cheia, falar mais sobre a retrogradação de Mercúrio no signo de Câncer e outros detalhes com relação à astrologia de junho de 2026. Qualquer dúvida, qualquer coisa, comenta aqui embaixo, falem comigo, me mandem mensagem, me sigam no Instagram, me sigam nas outras redes e até o próximo vídeo, gente. Tchau!